Êxodo capítulo 18, versículo 13, diz assim: no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este povo permaneceu diante dele o dia todo, né, desde de manhã cedo até o cair da tarde, certo? Então, quando o seu sogro, o Jetro, viu tudo o que estava acontecendo, o que Moisés estava fazendo pelo povo, e se compadeceu, e ficou observando, né? Diz que o sogro do Moisés, o Jetro, chegou para ele e disse: o que você está fazendo? Assim o povo vai se cansar, e você também, vai ser um estresse só, meu filho. Versículo 15, diz assim: Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Então, toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Então, o sogro do Moisés diz para ele assim: o que você está fazendo não é bom, Moisés. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais, né? Você não pode executá-la sozinho. Agora, o conselho do Jetro, né, diz assim: agora, veja bem, ouça-me, e eu lhe darei o conselho, e que Deus seja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus essas questões do povo, oriente o povo quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas, Moisés, você escolha entre o povo homens, primeiro, capazes, homens tementes a Deus, homens dignos de confiança e homens inimigos de ganho desonesto. Então, essas 4 qualidades foi estabelecido aqui para as pessoas que deveriam ser achadas para auxiliar o Moisés. Então, eles estarão sempre à disposição do povo, essas pessoas com essas qualidades, esses homens com essas qualidades, com essas qualidades, eles deveriam julgar as questões do povo, trazendo a Moisés apenas as questões mais difíceis, e as mais simples eles mesmos resolveriam. E isso iria tornar mais leve o seu fardo, porque dividindo com eles ficaria mais fácil, né? Se você assim o fizer, Moisés, se assim Deus ordenar, se Deus conceder isso para você, então você será capaz de suportar dificuldades, e o seu povo também voltará para casa satisfeito, sem murmuração, sem queixas, né? Às vezes a pessoa fica ali esperando tanto tempo para ser julgado uma questão. E aí, versículo 24, Moisés diz que Moisés aceitou o conselho do seu sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. E aí escolheu homens capazes, né, em todo Israel, colocou esses homens como líderes do povo. Na verdade, que eram juízes, né, os juízes do povo. Eles deveriam ser líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. Ok? Um homem líder de 1000 homens, um homem líder de 100 homens, um homem líder de 50 homens e um homem líder de 10 homens, ou que, como você quiser entender, 10 famílias. Aqui está se tratando só de questão de homem mesmo, sexo masculino. Não tem como você burlar, ajeitar, dar um jeitinho para poder colocar outra coisa aqui, falar de homem, só homem, tá bom? Não estou querendo defender essa questão de machismo, feminismo, nada disso. Estou querendo colocar a realidade verdadeira do texto. Bom, então Moisés e seus sogros se despediram, e aí Jetro voltou para sua terra, e Moisés ficou organizando as coisas ali. No versículo 13 você vê logo que Moisés, dizendo que Moisés aqui estava se assentando para julgar sozinho. Vocês lembram quantos homens eram quando foram tirados do Egito? 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Por isso que se fala numa faixa de mais de 2 milhões de pessoas, né? Então, Moisés julgar isso sozinho, isso não cabe na cabeça de ninguém. Todavia, Moisés, como tinha essa proximidade de Deus, eles se sentiram dever de julgar as causas do povo, conforme o povo ia se achegando a ele, perguntando o que fazer para julgar algumas causas difíceis, né? Moisés era o único juiz que julgava tudo nesse aspecto aí, certo? E não tinha como Moisés dividir esse trabalho todo, porque ele ia ficar realmente sobrecarregado. Ele era o profeta, ele tinha que agir como juiz e provavelmente como sacerdote, né? Depois o sacerdócio passou para Arão, mas, gente, é muito pesado você
fazer essas duas funções: ser quem está sendo a boca de Deus, trazendo a palavra de Deus para o povo, e ser o legislador. Não tem como. Então o povo já era numeroso, e o povo numeroso no deserto, sem emprego, sem nada, vivendo em tendas, eles iam crescer e se multiplicar muito mais. A tendência era o aumento, né, da população, e Moisés ia ficar um pouco tempo para estar com Deus, e ia ficar atolado de atividades o dia inteiro diante dos homens, das pessoas, né, as autoridades civis, autoridades religiosas e tal. Poder tudo unificado em cima de Moisés ficava difícil. Ok? Agora, o conselho do Jetro iria sanar um monte de problemas. Você já pensou quantas pessoas, ou quantas centenas de pessoas teriam questões simples, como disputa de terra, problema familiar, houve um problema aqui de violência no lar, entendeu? Poxa vida, Moisés sozinho para julgar todas essas questões. Algum bem, fui subtraído aqui minhas posses, aqui meus bens, alguém furtou, alguém roubou, coisinhas simples. E então agora o Jetro entra no versículo 14, começa a história dizendo que Jetro ficou observando aquilo ali, e no final o Jetro chama Moisés e diz: por que te assentas sozinho? Por que só você fazendo isso tudo? Por que não? Acho que você está fazendo não é bom não. O povo aí em pé o dia todo é algo muito ruim, não funciona para ninguém, nem o povo está satisfeito, nem Moisés, ia ficar tudo sobrecarregado. Versículos 15 e 16, Moisés justifica dizendo: mas o povo me procura para que eu consulte a Deus e julgue alguma causa. Mas tem tanta causa boba que não precisava julgar Deus, procurar Deus, buscar Deus, coisa nenhuma. Versículo 16, o Jetro fala com Moisés: você pode continuar diante de Deus, falando, expedindo as sentenças, ensinando o que Deus tem para o povo, os decretos de Deus, mas essas questões simples podem ser julgadas por pessoas qualificadas, Moisés, não só você se assentar, mas que eles possam trazer para você só as questões difíceis, né? Pronto, versículo 17 ao 22. Você está fazendo da forma errada. É possível fazer a coisa certa da forma errada, gente. Aqui é um ponto que eu quero comentar com vocês rapidinho. Às vezes, quando a gente está sob peso de pressão, de medo, de ansiedade, a gente não consegue fazer da maneira certa, mesmo que a gente esteja fazendo a coisa certa. Por exemplo, tem muita gente que prega a Bíblia, vive só disso, mas às vezes a gente, no meio do estresse, a gente está fazendo da forma errada. Às vezes a gente pode ganhar os de fora e perder os de casa, como temos visto muitos casos, né? Então, você está fazendo a coisa errada, Moisés. Então, é possível fazer a coisa certa da maneira certa, né? Como também é possível fazer-se a coisa certa da maneira errada. Versículo 18 diz que você vai desfalecer, você vai ficar esgotado, você e esse povo, não só o povo, você também vai ficar esgotado, vai ficar fatigado. Uma fadiga coletiva, meu amigo. Olha aí, devido à forma como Moisés estava fazendo. Ele estava fazendo a coisa certa da forma errada. Ele tinha que delegar autoridade e ficar só com questões difíceis. Esse era o conselho do Jetro. Ele tinha que continuar com o trabalho espiritual, mas com mais eficiência, não é? Deixando as questões civis mais corriqueiras, as questões menores, para os juízes, né? Os seus auxiliares, encarregados disso aí, os qualificados, é claro. Versículo 21 é que fala das qualificações, Êxodo 18, 21. Eu acho legal essas qualificações para os escolhidos. Tito, né, 1, versículo 7, parece um pouco com as qualificações aqui que foram impostas para os auxiliares de Moisés. Ali seria para os obreiros, os pastores, os líderes da igreja, não é? As qualificações, né? Homens capazes, homens tementes a Deus, homens dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto, ok? Então, tendo essas qualificações, poderiam ser chamados de auxiliares de Moisés. Eles seriam estabelecidos como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. O início de um sistema hierárquico judicial aqui é muito importante, você anota aí na sua Bíblia, tá bom? É aqui que começa o sistema judicial de Israel, tá certo? Só para você, vamos exemplificar para você entender bem
conforme a ideia que teve Flávio José. Se são líderes de 1000, falamos só de homens, eram 600.000 homens, fora mulheres e crianças, os que saíram do Egito, ok? Veja bem, se são 600.000, eu sei que é provável que não tenha sido assim, mas se fosse organizar hierarquicamente dentro esse modelo, dentro do número de pessoas que existia, seria mais ou menos o seguinte: 600 líderes de 1000 homens, 600 homens, cada um liderando 1000 homens, outros 1000 homens, eram 600.000 homens, né? Então seriam 6.000 líderes, sendo que cada um destes iria liderar 100 homens. Seriam 12.000 líderes, cada um liderando 50 homens. Seriam 60.000 líderes, cada um liderando 10 homens, ok? Primeiro, segundo, terceiro e quarto nível. Gente, total de 78.600 homens para liderar esses 600.000 homens. Quando eu digo aqui homens, até aqueles 60.000 líderes que estariam liderando, cada um liderando 10 homens, na verdade seriam 10 famílias, porque no contexto histórico aqui, cada homem era o líder de sua família, religiosamente falando, hierarquicamente falando, em todos os sentidos falando. Esses 10 homens eram liderados por um outro homem, na verdade representavam 10 famílias, ok? 10 famílias. Bom, então aqui, quanto mais sobe a escada de autoridades na hierarquia, mais sérios seriam os problemas. Dificilmente ia chegar alguma coisa em Moisés, porque o primeiro líder seria o líder de 10, o líder das 10 famílias do meu setor. Quem é? O fulano. Eu estou com um problema aqui, vai nele. O líder das 10 famílias não conseguiu, o líder de 10 não conseguiu, vamos para o líder de 50, é o bairro, isso não é mais setor. Vamos para o líder de 100, cidade, né? E vamos para o líder de 1000, o líder de 1000 famílias. Esse aí hoje seria o STF, Deus me livre, como diria o mineiro, credo, STF não, papai. Mas seria em escala de poderes, né, hierarquia, seria abaixo de Moisés, é só esse. O legislador seria só esses aí, os 600 líderes de 1000 homens, ok? Dá para você entender. Então pouquíssima coisa ia chegar a Moisés, ok? Deu para entender? Quase nada iria chegar na mão de Moisés no sentido de causas civis. Moisés ia ter que se preocupar com a legislação de Israel, a lei do Senhor, os decretos, os juízos de Deus, os preceitos, os conceitos e etc. Tá certo? E aí no versículo 21 diz que esse pessoal tinha que estar a serviço do povo em tempo integral. Ixi, eu decidi alguma coisa? Bom, aí a Bíblia não deixa claro isso. Infelizmente não temos como afirmar, e se alguém afirmar, não temos como refutar. Tem detalhes que não tem como. Aqui, agora, não tem como. Só se encontrar em outra época da história algum indício que mostre que eles eram, remunerados de alguma forma. O que se sabe é que eles tinham sua vida, tinham sua família, eles tinham que trabalhar, mas tinham que estar à disposição do povo do lugar onde moravam, para ser chamado a qualquer momento, em qualquer hora, para julgar aquela questão, qualquer questão que surgisse. Certo? É provável que o número de juízes qualificados tenha sido bem menor do que a que eu citei aí, né, nos meus cálculos. Tá certo? Bem menor do que o sugerido por Jetro. O que o Jetro sugeriu foi o que eu falei aí. No versículo 23, o Jetro diz: olha, se assim Deus te confirmar, vai ser um alívio para você e para o povo. Jetro sabia que Moisés não tinha como simplesmente dizer: isso aí mesmo, vamos fazer e acabou. Aí no texto deixa a gente pensar que foi só isso, Moisés aceitou e tal. Não, Moisés jamais faria isso sem orar ao Senhor. Com certeza Deus concedeu isso aí, né? E aí, pronto, ficou proporcionado aí para Moisés o descanso daquela obra civil, mais civil, e agora ele ia se dedicar mais à questão da lei, da Torá, tá certo? Ele iria montar o código, né, do Sinai, tá bom? E todo mundo satisfeito.